nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a quem está chegando. Que alegria receber cada um de vocês. Nossa live, daqui a pouquinho nós vamos começar a falar do assunto que nós nos propomos. Eu abri uma caixinha de perguntas ontem aqui no meu Instagram e a partir dessa caixinha surgiu uma pergunta e essa pergunta eu percebi que deu uma certa repercussão e eu acredito que seja interessante nós falarmos um pouquinho a mais sobre isso. Eu tenho usado um pouco dessa metodologia, né? Eu abri uma caixinha de pergunta antes dessa. Também teve uma pergunta que eu percebi que teve uma repercussão. Eu fiz uma pequena live para falar sobre esse assunto, para poder estender um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto. E agora a mesma coisa aconteceu nessa última caixinha. E a pergunta era sobre a abertura que um casal deve ter à vida, questão dos filhos dentro do matrimônio. E aqui eu vejo que é um tema assim, importantíssimo para os nossos tempos, um tema muito falado e ao mesmo tempo muito distorcido. Então nós precisamos falar um pouquinho sobre isso. Boa noite para quem está chegando, sejam todos bem-vindos. Nós precisamos conversar um pouquinho sobre isso. E aí nós vamos ver então o posicionamento da igreja com relação a isso, a seriedade deste assunto, né? Seriedade desse assunto. Eu pretendo não fazer uma live muito extensa, uns 10 minutinhos para nós falarmos sobre esse assunto. Esse vídeo vai ficar salvo aqui no Instagram, outras pessoas podem também vendo. Eu sempre coloco o vídeo também lá no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube onde eu posto homilias, vídeos. Esses vídeos geralmente eu coloco lá no YouTube também. Então se você quiser acompanhar os outros vídeos lá no YouTube, é Padre Carlos Guimarães, assim como aqui no Instagram, tá bom? Bom, vamos então começar o nosso tema, né? Sobre a abertura à vida, abertura que um casal católico deve ter com relação à vida. Primeiro, eu queria dizer que, bom, eu sou padre católico, dá pra ver, né? Sou padre da Igreja Católica, sacerdote, e eu falo em nome da igreja e eu falo a posição da igreja, né? Eu falo o que a igreja nos ensina, eu falo o que a igreja manda dizer, tá bom? Se tem outras pessoas de outras denominações, de outras crenças, eu falo para os católicos, tá? A igreja fala para católicos, isso é muito importante, vamos começar por aqui. A igreja fala para católicos. O que está no catecismo da igreja católica e o que está no Código de Direito Canônico, na lei eclesiástica da igreja, é para católicos, né? Nós não queremos impor as nossas leis a outras crenças, a outras pessoas. Nós convidamos todos a conhecer a verdade, porque as leis eclesiásticas e os ensinamentos da Igreja Católica são baseados na verdade, são baseados na revelação divina. Então nós convidamos todos para conhecer, mas em princípio a ideia é essa. Tá? Nós falamos para católicos e é dessa forma que eu vou conduzir, né? Eu estou falando para católicos. Bom, muito provavelmente alguns que se dizem católicos, não vão concordar com tudo que eu vou dizer aqui, mas eu vou reafirmar a minha postura aqui, tá bom? Eu estou falando em nome da igreja, eu vou falar a doutrina da igreja, não outra doutrina, a doutrina da igreja, e nós vamos falar sobre o posicionamento da igreja, né? Então, para começar, não é opinião do padre, o padre não tem opinião aqui. É engraçado que às vezes nas caixinhas as perguntas geralmente vêm assim, né? Padre, qual é a sua opinião sobre tal coisa? Padre, o que você acha disso? Padre, o que você pensa daquilo? Né? O que eu acho, o que eu penso é muito pouco relevante, muito pouco importante. Né? Ninguém quer a minha opinião. Eu digo o que a igreja diz. E aí, então, nós temos aqui algumas referências. Né? Primeiro, o Catecismo da Igreja Católica. Né? Eu separei aqui um dos tantos números que falam sobre os filhos dentro do matrimônio, aqui no Catecismo da Igreja Católica. Essa é a base da nossa fé, né? E aqui está o ritual do matrimônio, não dá para ler muito bem,
está meio apagado, é o ritual do matrimônio, baseado nisso aqui também, que nós vamos conversar. Eu vejo algumas redes sociais, eu vejo por aí, né, em diversas plataformas de mídias sociais, os nossos irmãos protestantes, quando vêm comentar alguma coisa, em geral, em algumas são bem agressivos, mas a primeira coisa que dizem, né, onde é que está escrito na Bíblia? Ah, meu Deus, onde é que está escrito na Bíblia? E às vezes, eu estava refletindo hoje, estava rezando a Santa Missa agora há pouco, eu estava refletindo, né? Às vezes nós católicos também ficamos teimando em responder com passagens bíblicas, às vezes até meio que forçamos algumas passagens bíblicas para dizer, não, está na Bíblia assim, está na Bíblia assim, está na Bíblia assim. A pergunta que nós devemos responder é, e quem disse que tem que estar na Bíblia? E quem disse que tem que estar na Bíblia? Essa é a grande pergunta que nós católicos fazemos. E aí, para falar disso, nossa, daria para fazer uma outra live, e é uma boa proposta, mas já tem uns vídeos muito interessantes na internet, procurem lá na internet alguns vídeos muito interessantes. Padre Paulo Ricardo respondendo essa objeção de que tem que estar na Bíblia, Dom Henrique Soares respondendo também essas objeções de que tem que estar na Bíblia. Tem um vídeo do Dom Henrique Soares maravilhoso, procura no YouTube, justamente ele dizendo que a Bíblia nasce da igreja, ele faz esse gesto, né? A Bíblia nasce da igreja e os protestantes bravejaram. Então, essas são as fontes para nós refletirmos, né? Ah, mas se você não vai falar com a Bíblia, não, aqui estão as fontes da nossa fé, aqui estão também as diretrizes da igreja, né, para a nossa vida moral e a nossa vida prática, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Um casal católico. E aqui, bem especificado, tá, gente? Vamos com calma, né? Hoje a porcentagem de casamentos caiu muito, né? Diminuiu muito a quantidade de casamentos. Duas pessoas vão morar junto e já simplesmente são namorados ou noivos ou o que quer que seja e se dizem família, né? Repito, eu estou falando com católicos, tá bom? Com o sacramento do matrimônio. Unidos com o sacramento, unidos santamente com o sacramento do matrimônio. Tá? Olha que beleza. Deus abençoe. Seja bem-vinda, Caroline. Com o sacramento do matrimônio. Então eu estou falando com as famílias católicas. Tá? Com as famílias católicas. Pessoas unidas em santo matrimônio, abençoado por Deus, pela Santa Igreja, vivendo em conformidade com a sua fé. Tá? Isso é disso que nós estamos falando. Casais de segunda união, que aí cada um tem a sua situação particular, não vem ao caso. Casais, e aí pessoas que não são casados e decidem conviver juntos como se fossem casados, também não é o caso agora, tá bom? Deus abençoe. Oh, seja bem-vindo. Que alegria. Tá bom? Então, nós vamos falar disso. Qual é a função de um casal católico, de um casal unido em santo matrimônio? Qual é a função de um casal unido em santo matrimônio? É aquela bênção, e eu celebrei um casamento sábado passado, estou com isso bem fresquinho, né? O ritual do matrimônio, na bênção matrimonial, tem uma expressão que eu acho muito bonita, né? Que Deus abençoa aquela união que nem mesmo o castigo pelo pecado original aboliu. Deus uniu o homem e a mulher lá no paraíso e disse para eles, sede fecundos e multiplicai-vos. Começa por aqui. Sede fecundos e multiplicai-vos. Um dia perguntaram para Jesus se podia o homem despedir a mulher, e Jesus disse, não é assim desde o princípio, né? Eles alegaram que Moisés tinha permitido dar uma certidão de divórcio, e Jesus disse, não é assim desde o princípio, ou seja, lá no Gênesis, lá no princípio, Deus fez o homem, fez a mulher, e disse para eles, sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei a terra. Esses dias eu vi uma coisa tão ignorante, e desculpem a palavra, tão idiota, uma pessoa dizendo que o pecado de Adão e Eva foi o sexo. O pecado de Adão e Eva foi eles terem se conhecido sexualmente. Gente, Deus tinha mandado eles se multiplicarem, não tem outro jeito de um homem e uma mulher gerar vida. Né? O pecado de Adão e Eva foi a desobediência. Então, assim, coisas doidas que o povo vai falando e parece que fica bonito e aí parece que é verdade. Então, desde o princípio, o homem e a mulher, eles foram feitos para gerar vida, para povoar a terra. E muito mais do que isso, nós vamos entender depois, para povoar o céu. O céu, né? Como é que nós enchemos o céu de santos? Gerando vidas nesse mundo, gerando almas. E depois essas almas
serão os santos que habitam o céu. Deus, ele continua a sua criação através da cooperação do homem e da mulher, que geram vida. Então, aqui já começa o caráter sagrado da união do homem e da mulher, e esse caráter sagrado de que quando se unem, gera vida. Gera vida. Então, aqui está o início de tudo, tá bom? Quando um homem e uma mulher se unem em santo matrimônio, a relação deles, a união deles, né, íntima, sexual, ela tem duas finalidades. Quais são as finalidades da união íntima entre um homem e uma mulher dentro do sagrado matrimônio? A sexualidade dentro do sagrado matrimônio. Primeira, a função unitiva, une o casal. Um homem e uma mulher em uma relação sexual é o modo que eles se tornam mais íntimos, porque um está dentro do outro. Então vejam que essa união ela é a mais íntima possível entre duas pessoas. Então a relação sexual dentro do matrimônio tem a função unitiva, une o casal. E a segunda função da sexualidade é gerar vida. O casal tem a relação sexual para se unir e para gerar vida. Quando eu separo a sexualidade da possibilidade de gerar vida, eu estou fazendo um uso egoísta e um uso individualista da sexualidade. Eu separei essas duas finalidades da sexualidade. Ou seja, eu estou usando para um fim que não é aquele para o qual foi pensado. Ou eu estou privando que chegue a um fim desejado para fazer um uso simplesmente egoísta para mim mesmo. Então, olha, né? Quando eu tenho a união sexual e essa união sexual não está aberta à possibilidade de gerar vida, ela não é uma união sexual conforme a vontade de Deus. Ponto. Depois nós vamos ver várias outras coisas. Ponto. Então, a união sexual entre um homem e uma mulher, ela deve ser dentro do sagrado matrimônio, e por estar dentro do sagrado matrimônio, tem a função unitiva e a função procriativa. Aqui já começa tudo, né? Eu me lembro de uma palestra do Padre Léo, antiga. O Padre Léo uma vez falou, né? E é verdade isso. Naquele tempo já era verdade, imagina agora, meu Deus do céu. O Padre Léo dizia que é uma coisa bem forçada, no sentido de ir a fundo. Ele dizia, se um homem e uma mulher se casam em sagrado matrimônio e desde a lua de mel eles têm relação sexual usando preservativo, o casamento talvez nem possa ser considerado consumado, porque a consumação é a carne na carne. A carne na carne e a ejaculação dentro do órgão da mulher. Isso é a consumação do matrimônio. Então, muitos matrimônios talvez nem tenham sido consumados. Vejam bem. Aí depois é outra coisa para nós entendermos as problemáticas disso. Mas então, vejam bem. Quando um homem e uma mulher se unem em matrimônio, eles têm que estar dispostos a essas duas situações. Quando um homem e uma mulher se propõem, se dispõem a se unirem em matrimônio, têm que estar dispostos a essas duas consequências da relação sexual. A questão unitiva, mas a questão procriativa também. A questão procriativa também. Agora eu pego aqui o ritual do matrimônio. E o ritual do matrimônio, na celebração do matrimônio, onde os noivos se dão um ao outro em matrimônio, onde os noivos celebram o matrimônio, e o sacerdote ou diácono, ele assiste ao matrimônio como testemunha qualificada, ele faz algumas perguntas antes do consentimento entre ambos para se darem matrimônio, né? O consentimento que é aquele eu te recebo por minha esposa, por meu esposo, te prometo ser fiel. Esse é o consentimento do matrimônio, né? Que os noivos se dão. Antes desse consentimento, o padre ou diácono, se for o caso, faz três perguntas. Tá? 3 perguntas para os noivos. E eles têm que responder individualmente. Cada um deles, sim. A primeira pergunta, perante a igreja, é de livre e espontânea vontade que quereis se casar? E eles têm que dizer que sim, que é de livre e espontânea vontade. Ninguém está os obrigando. Porque se forem obrigados ao matrimônio, o matrimônio não é válido. Não é válido, né? Óbvio, tem que ser uma decisão livre.
Segundo, eles dizem assim, abraçando o matrimônio e diz prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que o prometeis? Então eles têm que dizer sim, é por toda a vida que eu prometo amor e fidelidade ao meu cônjuge. E a terceira pergunta, que agora é aqui. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja? Prestem bem atenção. O padre ou o diácono pergunta assim para a pessoa, para os dois. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja? E aí eles têm que responder sim. O que isso aqui quer dizer? O que isso aqui implica? Vamos começar do começo. Redundante, né? Vamos começar do começo. Primeiro, o matrimônio, como qualquer sacramento, ele é baseado numa entrega livre, consciente, né? Livre, consciente e verdadeira. Tá? Então, o marido e o esposo, o noivo e a noiva, têm que se dar livre, espontaneamente e verdadeiramente um para o outro. Vejam bem, se eu mentir na hora do ritual do matrimônio, esse matrimônio não tem validade. Não tem validade. Eu te prometo ser fiel, mas eu já tenho uma amante e não pretendo abandonar essa amante. Eu já tenho um amante e não pretendo abandonar esse amante. Você está prometendo fidelidade na frente do altar, da boca para fora, sendo que no seu coração você já tem um amante e não está disposto nem disposta a abandonar o amante ou a amante. Esse casamento não tem validade, você está mentindo. É nulo. É baseado numa mentira. Não é verdade? Vocês não concordam comigo? Podem ir colocando aqui nos comentários. Eu acho que até tem uma pergunta aqui. Padre, a relação conjugal sexual pode tudo? Ou o sexo preliminar é pecado? Ah, é ótima pergunta, né? Mandaram aqui, ó. Padre, a relação conjugal sexual pode tudo ou o sexo preliminar é pecado? Bom, dentro de uma... Eu vou fazer um parênteses para responder a pergunta aqui, tá bom? Dentro de uma relação sexual conjugal, eu entendi, sexo preliminar seriam carícias, né? Preliminares. Não é pecado não, tá? Dentro da relação sexual entre um homem e uma mulher que são casados, a grande questão é a seguinte: o homem deve, eu vou falar bem o português bem claro aqui, tá bom? Penso que todos aqui sejam adultos, né? O homem tem que ejacular dentro da vagina da mulher, no lugar, como nós chamamos, o lugar natural, tá bom? Então, o que alguns moralistas eles chamam, né? Por exemplo, carícias orogenitais, como preparação para o ato sexual, é totalmente permitido, né? Carícias, vejam bem, mesmo que não com a relação sexual imediata, mas carícias entre o esposo e a esposa, sem o perigo, aqui é a questão, sem o perigo de chegar ao ápice, de terminar fora do lugar natural e antes da relação sexual, também é permitido, né? São casados, então é permitido. Então essa preparação para o ato sexual, seja ela imediata, ou seja ela também precoce, durante o dia todo, né? É totalmente permitido, tá? Desde que a ejaculação seja no lugar natural, desde que o homem termine dentro do lugar natural onde gera vida, tá bom? Então, essa é a recomendação e é assim que deve ser feito, tá bom? A relação sexual entre o esposo e a esposa. Voltando aqui então. Quando a pessoa, como eu dizia, se a pessoa diz que vai prometer ser fiel, mas ela no coração já tem um amante ou uma amante, né? Já tem um amante na vida, traz no coração e não está disposto, ele está mentindo. É uma mentira. Né? É uma mentira que eu vou ser fiel. Não vou ser fiel. Eu digo da boca para fora, ali na frente do padre. Sim, prometo ser fiel, mas no coração já sabe que tem um amante e na semana seguinte já vai encontrar o amante ou a amante. Então não é uma mentira. Esse casamento não é válido. A mesma coisa com relação aos filhos. Estás disposto a receber com amor os filhos que Deus vos confere, educando-os na lei de Cristo e da igreja? Aí a pessoa diz sim, mas no coração está dizendo, eu só quero 2 filhos no máximo e pronto. Eu só quero 3 filhos no máximo e pronto. Eu só quero 1 filho no máximo e pronto. Gente, esse casamento não é válido. Esse casamento não tem validade nenhuma. Porque eu estou mentindo. Eu estou dizendo que aceito todos os filhos que Deus mandar.
Mas no meu coração já estou dizendo, não senhor, vou usar camisinha, vou tomar pílula, vou colocar DIU, vou fazer isso, fazer aquilo, porque eu quero um filho, 2 ou 3, ou quantos sejam. Filhos no casamento não é o casal que escolhe, é Deus quem escolhe. Aqui é o ponto. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar? Os filhos que Deus vos confiar. Não são os filhos que eu quero, são os que Deus me confiar. E com a promessa de educá-los na lei de Cristo da igreja. Ai do pai e da mãe que não educa o filho na lei de Cristo da igreja. Também está mentindo aqui. Não, eu prometo lá na hora, digo sim, mas é negócio de catequese, eu não tenho a menor paciência com isso, não vou levar meu filho na catequese. Esse casamento é nulo. Esse casamento é nulo. Agora, meus queridos irmãos e irmãs que estão me ouvindo e quem vai me ouvir depois, vamos fazer um levantamento aqui, assim, só de cabeça, mais ou menos, pelo que a gente conversa com as pessoas, pelo que vocês conversam com seus amigos, com suas amigas. Qual é a porcentagem de casamentos nulos no Brasil, levando em consideração isso que eu acabei de dizer? Que se a pessoa casa na mentalidade de ter um determinado número de filhos e não ter mais e evitá-los de modo, fugiu a palavra agora aqui, né, de um modo não natural, evitar os filhos de modo não natural, de um modo, né, com intervenção medicinal, remédio, DIU, pílula, camisinha, seja o que for. Quantas pessoas vocês conhecem que casaram pensando dessa forma? Eu conheço poucas famílias que pensam o contrário. A grande maioria, pode conversar com qualquer pessoa hoje, você vai escutar a pessoa dizer, não, eu quero um filho, não, eu quero 2, não, eu quero no máximo 3, não, é um absurdo esse negócio de muito filho. Esses casamentos não são válidos. Se nós fizermos um levantamento sério, hoje no Brasil, 90% dos matrimônios são inválidos. São inválidos não, desculpa, a palavra está errada, são nulos. Nulos, porque eu menti na hora de casar. Agora, é claro, vai entrar a questão de que muitos casais nem sabem disso, a grande maioria nem sabe disso, e aí, enfim, são outros 500. Mas quantos filhos um casal católico deve ter? Vamos ser bem claros agora. Quantos filhos um casal católico deve ter? Quantos Deus mandar. Quantos Deus mandar. Quantos Deus mandar. Né? Agora sim, vejam bem. Qual é a permissão que existe? Ah não, mas aí, padre, eu ouvi dizer que existe um método natural, né? Um método natural, o método Billings, que é o método natural, é o método aceito pela igreja, né? Para não ter filhos. Não, senhor. O que existe é que em situações de extrema necessidade, você pode espaçar as gravidezes, uma gravidez da outra, você pode espaçar uma gravidez da outra, e aí sim, se for espaçar uma gravidez da outra, você faz o uso de método natural. Tá? Por razões justas, uma questão séria de saúde, e aí são diversas, porque aí não dá para a gente não lida, a moral da igreja não se faz com listinha, né? Então você pega o princípio e aplica na sua situação prática. Aí eu entendo que na minha situação prática, e aí claro, com discernimento, com o seu diretor espiritual, com algum sacerdote sábio, piedoso e que entenda das leis da igreja, vai discernir se é o caso de espaçar a gravidez, uma gravidez da outra, e aí neste caso usa os métodos naturais, tá? Então, um casal que casa pensando, quero ter um filho, 2, 3 filhos, está errado. E eu vou dizer mais ainda, viu? Ah, eu quero ter 15 filhos. O casal casa e eles dizem, eu quero ter 15 filhos. Está errado também. Está errado porque não é a quantidade de filhos que o casal quer, mas é os filhos que Deus vos confiar. Os filhos que Deus vos confiar. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu conheço casal que não tem filhos, e é um dos grandes sofrimentos, mas eles aceitam a vontade de Deus. Estão absolutamente abertos à vida e não têm filhos. É os que Deus vos confiar. É aqueles que Deus vos confiar. Esse talvez seja o que Deus está pedindo para esse casal. Talvez não, é o que Deus está pedindo para esse casal. Entenderam? Então, até mesmo desejar ter muitos filhos está errado. Está errado. O que você deseja? Qual deveria ser a resposta de um casal católico? Quantos filhos vocês querem ter? A resposta deveria ser, quantos Deus enviar.
Porque lá no dia do meu matrimônio eu jurei diante do sacerdote, do diácono, eu jurei acolher os que Deus enviar, os que Deus me confiar. Então, a questão dos filhos na vida matrimonial é muito séria. E aí nós olhamos para o quadro de hoje, dos nossos tempos, né? Nós já refletimos, e eu convido você a fazer aí um exercício mental, né? Quantas vezes você já conversou com seu amigo que é casado, com sua amiga que é casada ou que vai casar? Qual é a fala hoje? Qual é o discurso que está na boca de todo mundo católico? Qual é o discurso? Eu quero ter tantos filhos. Eu não quero passar de tantos filhos. Deus me livre. Tem mulher que você fala assim, você já tem um filho, que beleza e tal, e o próximo. Deus me livre. Opa, como é que é? Deus me livre ter mais filho. Deus me livre ter mais filho. Não é válido o seu matrimônio. Não é válido o seu matrimônio. Tá? Isso aí não é a vontade de Deus. Ai, padre, mas aí... E agora eu vou começar a responder algumas objeções, que eu já escutei muitas também. Ai, padre, mas que absurdo, né? Colocar filho no mundo para sofrer. Né? Ai, mas também... Aí você vê uma pessoa em situação difícil, economicamente falando, pedindo ajuda. A primeira coisa, né? A primeira coisa que se fala, mas também esse monte de filho... Mas também esse monte de filho... Né? Não devia ter tanto filho, ficar pondo filho no mundo para sofrer, olha a pobreza, né? Primeiro que a gente não coloca filho no mundo nem para sofrer nem para ser feliz, a gente coloca filhos para ir para o céu. Nós não criamos filhos para o mundo, nós criamos filhos para o céu, tá bom? Nós criamos filhos para o céu, tá? Primeira coisa, tá bom? Criamos filhos para o céu, Aqui vem uma pergunta agora, padre, e quando apenas um do casal possui esse entendimento, mesmo com muito diálogo? Olha, vamos lá. Eu sou meio duro com algumas coisas, viu? Como eu posso dizer? Eu falo a coisa meio aberta, viu? Então, vamos lá, vou te responder, tá bom? Mas acolhe aí no coração. Quando só um possui esse entendimento. Quando você começou a namorar com essa pessoa, sobre o que vocês conversavam? Sobre o que vocês falavam? Né? Eu tenho uma certa dificuldade. Esse tempo atrás uma pessoa veio me procurar e falou, padre, eu não sei o que eu faço, meu marido não vai na igreja comigo, meu marido não me acompanha, eu rezo tanto, ele não vai na igreja. Eu falei, quando vocês namoravam, ele ia na missa com você? Não, ele nunca foi. Você casou com uma pessoa que nunca foi na missa e agora quer que ele vá com você. Você casa com uma pessoa que não vive a lei da igreja, não vive os mandamentos de Deus e agora você quer que ele cumpra o que a igreja manda. Então, muita oração, muito jejum. Oração, jejum, testemunho de vida, né? Testemunho de vida para levar essa pessoa para Cristo, né? Para levar essa pessoa para Cristo. Mas eu digo, para quem ainda não casou. Hoje a leitura da missa de hoje, São Paulo dando conselho, né? Quem ainda não casou, preste bem atenção. Preste bem atenção, porque é a pessoa com quem você vai dividir a vida toda e vai caminhar junto com essa pessoa para o céu. Se essa pessoa nem está disposta a isso, então reveja se é a pessoa certa para estar do seu lado. Mas nesse caso específico, eu digo, tá, querida? Eu digo para você, oração e jejum, né? Oração e jejum. E aí, claro, na medida do possível, falar sobre esse assunto, trazer, mas muita oração e muito jejum e, acima de tudo, testemunho de vida, tá? Testemunho de vida, para essa pessoa perceber que esse é o caminho correto de se viver essa realidade, tá bom? Agora, uma coisa muito importante que eu gostaria de falar com vocês, que é muito sério. Então se a pessoa casou pensando em ter 1, 2 filhos, o casamento é nulo. Sim, o casamento é nulo, tá? Mas eu não sabia disso, padre. Nunca ninguém me falou, catequista nunca falou, a catequese no Brasil é uma bagunça mesmo, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Ninguém nunca me falou isso na catequese, eu nunca ouvi um padre falar isso na homilia da missa, e não falam mesmo, tá? São covardes, não falam, tá bom? Nunca ninguém me explicou isso, eu achava que era a coisa mais normal do mundo, todo mundo faz, e agora o meu casamento é nulo? E se eu então agora conheci a verdade, eu entendi a verdade, conheci a verdade, aceitei a verdade e eu e meu esposo vamos nos abrir a vida e vamos viver como Deus quer. O que acontece com o matrimônio? Ele se torna válido. Imediatamente, ele se torna válido.
se torna sacramento, se torna válido, se torna firme. Tá bom? Então, se você não sabia disso, se você não conhecia isso, e você acabou de perceber, não se desespere. Nossa, eu acabei de descobrir que meu matrimônio é nulo. Eu estou usando a palavra válido e inválido de forma muito errada. Meu casamento é nulo. Essa é a forma correta. Você descobriu que o seu matrimônio é nulo por causa deste ponto. Então agora você acabou de encontrar com a verdade, discernir a verdade, abraçar a verdade e viver a verdade. Vá, se confesse e o seu casamento está convalidado. Ele agora não é mais nulo. O seu casamento agora é válido. Tá bom? Então não se desespere. Não se desespere. Basta que você acolha essa verdade e que você viva esta verdade. Tá certo? E aí o seu casamento se torna convalidado, ele se torna válido, se torna perfeito, tá bom? Não tem que fazer nada, não tem que fazer processo nenhum, não tem dificuldade nenhuma, é muito simples. Basta você viver a verdade, basta você viver como Deus quer que você viva o seu matrimônio desde o princípio, mas que talvez por falta de conhecimento, que talvez por falta de entendimento você não estava fazendo, tá bom? A nossa catequese é péssima, ninguém fala isso na catequese, tá? Isso é fato. Ninguém fala isso na catequese. O que eu vou recomendar para vocês, meus queridos irmãos e irmãs? Eu estou falando, muitas dessas coisas que eu estou falando aqui, eu aprendi e relembrei e fui estudar a partir de um perfil que eu sigo nas redes sociais aqui no Instagram, que é o Dr. Rafael Brodbeck, que é um homem casado, que é pai de 5 filhos, delegado de polícia, um homem de uma vivência católica assim exemplar, de conhecimento sobre a igreja também exemplar, um homem que estuda a doutrina católica há décadas, mais de 30 anos estudando a doutrina católica, né? Um homem conhecedor da liturgia, conhecedor do direito canônico, conhecedor do catecismo da igreja, um homem assim preparadíssimo. E o Dr. Rafael Brodbeck tem um curso de catequese, tá? Um curso chamado A Doutrina da Igreja. Neste curso ele fala sobre tudo isso, né? Então, se você entende, e de fato se você entende que a sua catequese foi mal feita, assine o curso do Dr. Rafael. Ele tem também um outro curso que é sobre como catequizar os filhos em casa, que é a partir da experiência dele e da esposa, a doutora Aline, que catequizaram os seus filhos em casa. Então também vale muito a pena para conhecer sobre a doutrina da Igreja Católica. Eu recomendo muito, muito mesmo, tá bom? O curso do Dr. Rafael, depois eu vou colocar aqui no meu Instagram, vou marcar o Dr. Rafael e vou colocar aqui o link para você entrar e comprar e assinar o curso dele. É por assinatura, vale muito a pena esse curso dele. Ele fala sobre diversos assuntos, né? E com certeza sobre essa parte da doutrina também, tá bom? Eu aprendi muita coisa lá, sigam ele também abre caixinhas constantemente, responde perguntas constantemente, com certeza vai enriquecer muito vocês, tá bom? Mas o que eu queria dizer é isso, gente, né? Sobre os filhos. Agora, respondendo as perguntas, né? Que eu estava dizendo e mudei de assunto. Fui responder aqui e mudei de assunto. O que as pessoas dizem? Ah, mas vai colocar filho no mundo para sofrer, nós não colocamos filhos para o mundo, nós colocamos filhos para o céu. Tá? Como é que tem um santo no céu? Primeiro ele tem que ser gerado, ele tem que nascer, ele tem que viver, ele tem que se santificar, ele morre e vai para o céu. Não tem outro jeito. Como é que São Francisco de Assis está no céu? É o meu santo de devoção, meu santinho. São Francisco de Assis está no céu. Como é que São Francisco de Assis foi parar no céu como um grande santo que ele é? O pai e a mãe dele tiveram que se unir em matrimônio, gerou ele, educou ele na fé cristã. Um dia ele se encontrou com Jesus, se converteu, viveu uma vida santa, morreu, foi para o céu. É um santo. E se o pai e a mãe de São Francisco de Assis não tivesse gerado a vida? Santa Teresinha do Menino Jesus, que é uma santa de 7ª morada, uma coisa absurda, extraordinária, maravilhosa. Eu não vou saber aqui agora, talvez até alguém possa me ajudar aqui nos comentários. Rita, Deus abençoe. Talvez alguns até possam me ajudar aqui no comentário, mas eu sei que Santa Teresinha, ela foi uma das últimas filhas de vários filhos. Não sei se ela é a 9ª filha ou a 10ª filha. E se os pais de Santa Teresinha falaram, não, só quero 3 filhos no máximo, pronto. Nós não teríamos uma santa de 7ª morada como Santa Teresinha do Menino Jesus. Vocês estão entendendo que os filhos que o casal gera é para ser santo e para ir para o céu? Ah, mas o mundo já está em muita gente, vai passar fome.
Gente, a fome não é resultado de excesso de pessoas, a fome é resultado de excesso de egoísmo. Tá? A fome é resultado de excesso de egoísmo. Se nós olharmos, e aqui é importante, tá? E aí muitos poderiam dar exemplos aqui, eu acharia maravilhoso. Eu vou dar o exemplo da minha avó. A minha avó teve 14 filhos. 14 filhos. Lá na roça, né? Uma situação muito difícil. E aí nós podemos dizer que economicamente, 3, 4 gerações passadas eram muitíssimo inferior ao que nós somos hoje. Que acesso o meu avô tinha à tecnologia, à infraestrutura, às modernidades que nós temos hoje? Zero acesso. Tiveram 14 filhos. Hoje nós temos toda essa estrutura. Nós temos hoje um poder aquisitivo muito maior do que há 100 anos atrás. Muito maior do que há 100 anos atrás. E nós temos um filho, 2 filhos. Sabe como é que chama isso? Deixa eu falar aqui pertinho da câmera. Egoísmo! Sabe por que nós não temos filhos hoje? Sabe por que os casais não querem ter filhos? Egoísmo! Nós nos tornamos um bando de egoístas. Ai, porque eu não quero estragar minha liberdade. Ai, porque eu não quero estragar meu corpo. Ai, porque eu não quero estragar meu sucesso financeiro. Ai, porque eu não quero estragar meu... Ai, porque eu sou o centro do mundo. E Deus foi embora. Casal católico. Eu não estou falando com casal mundano, eu estou falando com casal católico. Casal católico. Ah, vai tirar minha liberdade. Ah, mas a gente quer curtir a vida. Ah, eu quero curtir a minha juventude. Ah, eu quero curtir a vida, eu quero meu sucesso financeiro. Ah, eu quero minha independência financeira. Eu quero ficar muito rico. Casal católico. E filhos? Não. Que filho atrapalha. Sabe como é que chama isso? Egoísmo. Egoísmo. Nós somos a geração mais egoísta que já passou pela face da Terra. O meu umbigo é o que determina tudo. Meu dinheiro, meu sucesso, meu sossego. Ah, mas é difícil criar filho. Quem disse que a vida cristã é fácil? Será que para os mártires serem queimados vivos também era fácil? Será que para os mártires serem jogados nas arenas também era fácil? Será que para os santos era fácil? Será que para os monges era fácil? Quem disse que a vida cristã é fácil? Quem disse que vida cristã é anestesia de sofrimento? Não podemos ser egoístas. Nós temos que ser generosos. Porque Deus é generoso. Deus é generoso conosco. Né? Então, um casal que está aberto a essa realidade é um casal que entende essa generosidade para com Deus. Que se abre àquilo que Deus já nos deu assim infinitamente. Infinitamente. E nós retribuímos isso com a nossa generosidade. Tirando um pouquinho o olho do nosso próprio umbigo. Né? Minhas coisinhas, meu tempo, meu sossego, meu dinheiro, minha liberdade, minha diversão. Ah, porque filho vai tirar a minha liberdade, filho vai tirar a minha diversão, filho vai tirar a minha possibilidade de fazer coisas. Que coisas? Santificar uma alma e tornar ela um santo para Deus é a obra mais estupenda que uma pessoa pode exercer na face da terra. É a obra mais estupenda que uma pessoa pode exercer na face da terra. E só sendo mãe e pai pode fazer isso. Então, essas desculpas que o mundo vai dando e que vai entrando na nossa mentalidade, vai se tornando para nós assim, parece que mais audível, sabe? Vai se tornando mais natural, porque a gente ouve tanto aquilo, né? Pode pegar o lugar onde você trabalha. Quantas pessoas falam sobre ter muitos filhos e quantas pessoas falam em ter poucos filhos? Faz a conta. Vai se tornando normal ouvir aquilo, normal. E aí quando você fala, por exemplo, que é uma pessoa, um casal aberto à vida, já é uma loucura. Nossa, que absurdo. Que absurdo. Né? Hoje a pessoa que é casado na igreja já começa a ficar meio esquisito. Já é assim, a coisa tá ficando doida, gente. Né? Não, nós casamos na igreja, já é meio estranho. Casar jovem já é meio estranho. Para alguns aí. Nossa, mas casou? Para que isso? Vai atrás do seu futuro. Ué, quem disse que um matrimônio não é futuro? É o céu. E aí filhos é a mesma coisa. Diga lá no seu serviço que você é uma pessoa aberta à vida, que já tem 2, está indo para o 3º filho e assim vai. Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu aqui comigo, um tempo atrás. Um casal queridíssimos meu, de amigos, casados, tiveram uma filha, tiveram o primeiro filho, e a criança, com alguns meses, para completar 1 ano, veio a segunda gestação. Veio a segunda gestação, ficaram felizes,
porque já era a segunda gestação e tudo. A família veio me procurar para dizer, padre, vai dizer para esses dois que é um absurdo, ela já está grávida de novo. Eu falei, opa, é a coisa mais linda. Para a família era uma loucura. Como assim? Já estão grávidas de novo? A moça já está grávida de novo? A criança vai completar um ano? Já vai completar um ano. E a família tá, a esposa está na segunda gestação. O que está de errado nisso? Para o mundo é um absurdo. Um absurdo. Mas na verdade isso é um indicativo de um grande egoísmo. De um grande egoísmo da nossa parte. De não querermos colaborar com Deus na criação. Então, meus queridos irmãos e irmãs, só para a gente recapitular. Um padre conhecido uma vez criticou um casal que queria ser aberto à vida. É um doido esse padre. Já está com a mentalidade mundana também. Infelizmente, é verdade, filho, é verdade mesmo. Como muitos outros, infelizmente. Essa mentalidade mundana vai entrando na cabeça e essas desculpas para alguns vai fazendo sentido, né? Ai, mas imagina ter filhos, ter muitos filhos e vão sofrer. Mas imagina que santo não sofreu. Quem diz que a gente veio para esse mundo para viver num paraíso já nessa terra? Não existe paraíso nessa terra. Não existe paraíso nessa terra, né? Nós viemos a esse mundo para o céu. E se nós esquecemos disso, essas loucuras vão entrando. Se eu me esqueço que nós fomos feitos para o céu, aí eu começo a falar esse tipo de bobagem, que infelizmente esse padre e muitos outros falam, e muitos católicos também falam, né? Que um casal aberto à vida é um casal irresponsável, um casal aberto à vida é um casal que não mede as consequências dos seus atos, e um monte de bobagem que a gente vai ouvindo, e que não tem nada a ver com a fé católica. Não tem nada a ver com a fé católica, isso não é católico. Não é católico. O Papa recentemente falou alguma coisa desse tipo. Casais tenham filhos, principalmente lá na Europa, que estão acabando as famílias. Estão acabando as famílias porque os casais não têm filhos. Nós vivemos um tempo extremamente egoísta. Egoísta. Isso é uma doença. Uma doença. E nós não podemos permitir que ela vença. Não podemos. Né? Porque o mal se alastra quando o bem se cala. O mal avança quando o bem fecha a boca. Por isso eu fiz essa live e o ponto é esse, padre. Mesmo muitos cristãos da cidade parecem ter esquecido que toda vocação é um caminho para a santidade. E a santidade exige sofrimento, sem dificuldades e coragem. Com certeza. Sofrimento sim, com certeza. Se nós nos esquecemos da nossa dimensão eterna, que nós estamos indo para o céu, nós ficamos aqui, né, rastejando. Dom Henrique Soares diria assim, né? Nós somos criados para viver como águias, voarmos alto como águias, mas vivemos rastejando como serpentes. É muito triste. É muito triste. Vivemos rastejando em meio a essas ideologias, vivemos rastejando em meio a essa sujeira, vivemos rastejando em meio a essas coisas que acabam com a família, que acabam com o transcendental, que nos tiram a visão belíssima de que nós queremos voar alto para o céu. Então, coragem. Eu vou continuar anunciando, e mesmo sendo chamado de louco, mesmo sendo chamado de retrógrado, mesmo sendo chamado de um monte de coisa que eu sei que eu vou ser, mas eu vou continuar falando, defendendo a verdade, defendendo a família, contra o aborto, contra método contraceptivo, que não é da vontade de Deus. Não tem um motivo para que isso seja aceitável, né? E que as nossas famílias prevaleçam e que o nosso Deus possa reinar nos nossos corações, mas reinar também na nossa sociedade, com os nossos valores, com aquilo que para nós é caro e importante. Então eu vou continuar pregando, vou continuar falando, e agora também vocês vão espalhando tudo isso, né? Porque às vezes as pessoas têm dúvidas e aqui talvez fosse um lugar para que elas pudessem tirar essas dúvidas, tá bom? Obrigado a todos que acompanharam. Eu vou encerrando a nossa live. Essa live vai ficar salva e eu vou colocar também lá no YouTube, tá bom? Depois vocês podem acompanhar lá. Muito obrigado a todos que acompanharam, todos que contribuíram, que mandaram aqui as mensagens. Obrigado de coração. De perseverança, Pai. Amém, amém. Obrigado, viu? Obrigado. Precisamos da verdade. É verdade, filho, é verdade mesmo. Que a verdade sempre prevaleça. Muito obrigado a cada um de vocês e agora recebam a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite.